Ele hoje de manhã, certo? Esse é o diretório de culto familiar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque estamos aqui mais uma vez para estudar a Tua Palavra. Nos abençoa nesta manhã, nós possamos crescer mais uma vez no Teu ensino. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, uma coisa que eu queria deixar bem claro é que esse não é o diretório de culto público, né? Nós temos o Westminster, ele preparou 4 documentos, preparou a Confissão de Fé, Catecismo Maior e Breve e Diretório de Culto Público, que a nossa IPB não subscreve, né? Mas isso aqui, esse documento, ele é um documento escocês, ele vem da Escócia, de Windberg, capital da Escócia, né? Feito aí em 1647. É um diretório, o diretório de culto doméstico, e esse documento, ele assim, muitos líderes de Westminster pegaram e adotaram nas suas igrejas, mas não que foi o Westminster que redigiu, certo? Isso aqui foi na fundação do presbiterianismo que esse documento foi escrito, certo? E como eu falei da vez passada, isso aqui não é a Bíblia. Isso aqui é como os reformadores faziam nas igrejas dele. E acho que nós podemos aprender um pouco com isso aqui também, com esse documento aqui também. Certo? Então, só para deixar claro para vocês. Por exemplo, a nossa denominação, né, a IPB, ela não adota nem o diretório de culto público. Eu estava dando uma olhada no diretório de culto público e eu estava vendo assim que não era todo. Você tem lá várias liturgias e só na liturgia do culto com Santa Ceia que tinha recolhimento de dízimos e ofertas no diretório de culto público, né? Aí eu fui pesquisar por que isso, né? Não era todo o culto que tinha, só no culto de ceia. E não é que seja pecado ter recolhimento de dízimos e ofertas em todo o culto, não é pecado, mas por que eles não colocavam em todos os cultos? Justamente porque o dízimo e a oferta, no caso ali, tinha o dízimo que os irmãos não davam no culto, e aquilo ali era chamado de oferta diaconal, que era direcionada para os pobres, para as pessoas com necessidade financeira, e eles separavam aquele momento para aquela oferta específica no culto de ceia. Né? É o nosso caso aqui, por exemplo, a gente tinha um gasofilaço, né? Ele levou umas goteiras na sala aqui de baixo e ele dissolveu-se, certo? Digamos assim. Mas assim, a gente vai providenciar, né? Às vezes os irmãos depois do culto vinham, botavam um dinheiro aqui. É algo que a gente não pode inibir a igreja de fazer, trazer, né? Mas hoje, graças à tecnologia, a gente tem aí oportunidades de transferir esse dinheiro, de ofertar de forma mais rápida e simples, certo? Mas não que isso seja o diretório de culto entende que isso não é uma obrigatoriedade, porque não encara isso como elemento de culto. Então eles só colocavam em cultos específicos. E aí você já deve entender porque que a IPB não adota o diretório de culto, né? Talvez seja até um dos motivos seja por causa disso, porque a maioria das nossas igrejas na IPB tem dízimos e ofertas em todos os cultos. Certo? Mas é só para esclarecer, né, que a gente está lidando com um diretório de culto diferente. É um diretório de culto doméstico. Certo? Culto familiar antes deve existir o culto individual, né? Alguém lê aí, por favor, para a gente o parágrafo 1. Não é a introdução, né? A necessidade do culto individual. Ah, menina, aí é outro nível. Beleza. Alguém pode ler, por favor? Primeiramente, com relação ao culto individual, é extremamente necessário que cada um à parte e por si mesmo se dê a oração e meditação. O indizível benefício advindo disso é melhor conhecido por aqueles que são mais exercitados nesta prática. Este é o meio pelo qual,
De modo especial, a comunhão com Deus é nutrida e uma correta preparação para todos os demais deveres é alcançada. Portanto, cabe aos pastores, entre os seus diversos deveres, pressionar de toda sorte de pessoas a executarem esse dever pela manhã e pela noite, e em outras oportunidades. É também dever do cabeça da família zelar, no sentido de que ele mesmo e todos os que estão sob a sua unidade sejam diligentes nisso diariamente. Pronto. O que é que a gente entende nesse parágrafo? Que antes do culto doméstico, a prática do culto individual, ela devia ser feita. Né? São 3 tipos de culto, né, que ele separa aqui nesse diretório. O culto individual, o culto doméstico e o culto público. E é nítido, a gente não vai ler todo o diretório, mas é nítido como ele demonstra nesses parágrafos que o culto individual e o culto doméstico é uma preparação, é um treinamento para o ápice, que é o culto público. E é interessante que ele vai sistematizar, ele vai dizer assim, ó, o culto individual ele tem que ser feito pelo menos de manhã e à noite. Quando você acorda, a primeira pessoa que você tem que falar, o primeiro ser que você tem que se comunicar é com Deus. E quando você dorme, você tem que também orar a Deus, você tem que lembrar a Deus. O primeiro ser que você tem que lembrar é Deus, e a última pessoa que você tem que falar é Deus. O culto individual, ele vai dizer, é de extrema importância para você pensar na possibilidade de um culto doméstico na sua casa. Você deve se debruçar em oração. O culto individual, ele visa isso aí. Eu não vou ler todos os parágrafos, tá, gente? Mas eu tenho que destacar alguns. Por exemplo, o parágrafo 5. Coloca aí, Mateus. Alguém lê, por favor. Líderes de fora não permitidos. Olha que interessante. Parágrafo 5. Então ele vai dizer assim, olha, o culto familiar ele tem que ser ministrado pelo líder da família, pelo homem da casa. A gente vê, né, quem levantava o altar era o patriarca. Ele é o responsável por isso. Ele é o responsável por conduzir a sua família a Cristo. Ele é o sacerdote do lar. Então assim, não pegue esse pretexto de culto familiar e chame uma pessoa de fora para ministrar. O culto é familiar. A ideia é essa. Perceba que é isso que termina gerando divisões na igreja. E é justamente isso que eles não querem com o culto doméstico. É cismas e divisões. É isso que ele fala na introdução. Você talvez não gosta do pastor da sua igreja. Aí você começa a chamar um outro pastor ou uma outra pessoa de uma linha diferente para ficar pregando na sua casa. E aí você termina que funda uma igreja diferente da sua, dentro da sua casa. Isso acontece muito, entende? Olha como essa preocupação ela é notória, né? Veja aí, por exemplo, grupos familiares. O grupo familiar ele pode ajudar muito, mas ele pode atrapalhar muito também, se você não souber usar. Certo? Eu já vi exemplos de igrejas que tinha um grupo, a igreja presbiteriana, mas tinha um grupo familiar que as pessoas falavam em línguas. Entendeu? Porque o pastor fulano vai lá e é um movimento, ou porque lá tem pessoas que foram convidadas que eram de Assembleia de Deus, e aí juntava, meu amigo, virava uma igreja pentecostal. É uma igreja dentro da outra. Isso não pode acontecer. Não é? Grupo familiar não é culto familiar, é uma programação, mas tudo deve estar vinculado com a doutrina da sua igreja, porque senão não tem sentido você estar naquela igreja. A ideia é essa, né? Veja como isso continua, parágrafo 6. Alguém lê, por favor. Os que são admitidos no culto familiar. Um cuidado especial deve ser tomado a fim de que
cada família se reúna sozinha para o culto familiar, não requerendo, convidando, nem admitindo membros de outras famílias, a menos que se trate de pessoas hospedadas ou que participem da mesa da família ou que se encontrem com eles em alguma ocasião legítima. Vê que coisa interessante. O culto familiar deve ser restrito a você e a sua família. Entende? Se você está chamando outra família para o seu culto familiar, já virou uma congregação. Entendeu? Ah, Eduardo, então quer dizer que é pecado eu chamar as famílias para minha casa e se eu quiser dar uma palavra para elas, eu não posso? Não, isso não é pecado. Mas não conte isso como culto familiar. A ideia é essa. Entende? E mesmo se você fizer isso, deve estar subordinado às doutrinas e à liderança da sua igreja. Entende? É algo que a gente não pode ficar fazendo nada à parte do corpo que a gente foi inserido. Certo? E ele vai dizer, olha, não, se tiver alguém hospedado na sua casa, ele pode dizer assim, ó, fulano, fica agora no quarto que a gente vai fazer o culto familiar. Não, ele pode participar. Se você está recebendo uma visita, ela está comendo com vocês, né, na comunhão ali com vocês, vocês podem chamar ela para participar também do culto familiar. Mas cuidado em você estar chamando participações especiais no seu culto familiar. O culto é familiar. O nome já está dizendo, né? Oi. Tem um cuidado que a gente precisa entender a respeito de doutrina e grupo familiar. Né? Grupo familiar, não culto familiar. Grupo, né? Grupo Certo. Familiar, que é quando ele é utilizado assim como uma estratégia para chamar várias pessoas. E a gente sabe, não tem assim, nada de errado você convidar outros vizinhos, mas eu já vi grupos familiares onde se dava espaço para outras doutrinas se desenvolverem, entendeu? Sim. E isso é um perigo muito grande, Sim. porque a pessoa que ela vai dar o estudo, ela precisa ter o preparo para defender a sã doutrina caso essa seja desafiada. Porque existem várias pessoas que têm pensamentos contra a sã doutrina ou pensamentos errados, entendeu? E o momento do grupo familiar é um momento diferente da pregação, onde pode existir perguntas, respostas, pode existir aquela troca. Mas a pessoa que está dirigindo o estudo, ela tem que não ser ecumênica. Aquele dali é um período, é um momento onde a sã doutrina ela deve ser explicada e não desafiada. Então, existem alguns grupos familiares em que o erro ele não pode ser, no grupo familiar, o erro ele não pode ser deixado impune. Perfeito. Se alguém falou algo errado, aquela fala ela precisa ser confrontada com as escrituras. Entendeu? Não, tá certo, muito legal a sua visão. Não existe a sua visão, existe a Bíblia. Sim, entendeu? sim. Então é algo que a gente precisa ter bastante atenção para que o grupo familiar ele não vire um espaço de ecumenismo. Perfeito. Perfeito. E esse é um erro de muitas igrejas, né? Veja como tudo aponta para o dia do Senhor. Né? Veja o parágrafo 8. Parágrafo 8. A família no dia do Senhor. Alguém pode ler? No dia do Senhor, após cada membro da família amar e toda a família reunida haverem buscado o Senhor, em cujas mãos está a preparação do coração do homem, para prepará-los para o culto público e abençoar as ordenanças públicas, o cabeça da família deve zelar a fim de que todos os que estão sob seus cuidados estejam presentes no culto público e se unam aos demais membros da congregação.
Perfeito. Entenda, isso aqui não é a Bíblia, né? É uma prática que eles faziam na igreja deles. Eles separavam o dia todo para o Senhor. Então, tudo deve ser conduzido para o dia do Senhor. O sacerdote do lar, ele deve conduzir a sua família para esse santo, para esse santo dia, né? Conduzido para esse lugar. E depois isso deve ser colocado com meditações. Nós devemos sair daqui pensando na palavra, meditando, conversando sobre isso. Isso aí era um treinamento que eles faziam com as famílias da igreja, para que todo o dia fosse contemplado, certo? E só para a gente terminar essa parte, o parágrafo 10, certo? Ele vai falar sobre a urgência do culto familiar. Alguém pode ler, por favor? Então, eu trouxe esse documento para a gente, não para humilhar a gente, né? A intenção não é essa. Mas para que a gente veja assim, não que a gente entenda assim, poxa, olha o abismo que a gente está, né? Mas como é bom a gente ter acesso a essa documentação e a gente entender a importância disso enquanto a gente é congregação. E a gente poder começar da maneira certa. Olha a responsabilidade dos líderes em fazerem tal prática e cobrarem a igreja, né? Olha, você perde o argumento quando você tem um líder que, por exemplo, ele não está cumprindo isso. A gente está incentivando tanto a igreja a isso, mas a gente vê nitidamente que o líder da igreja ele não está nesse intuito. Isso aí quebra a igreja, quebra a posição da liderança, né? A preocupação com eles, a liderança tem que estar engajada nisso aí. E entenda, nós não, como eu disse no estudo passado, nós não somos a geração que esqueceu isso, que fazia quando era criança e deixou de fazer. Nós somos a geração que nunca fez isso, né? Somos a geração, não é a geração que deixou de fazer, é a geração que nasceu sem nunca fazer. Então requer mais incentivo do que exortação nesse contexto, né? Vamos lá. Tem um livro que não está aqui, de um homem chamado Thomas Dolittle. O nome desse livro é O Senhor das Famílias, certo? E ele vai corroborar com a ideia do Herman Bavinck de dizer assim, olha, a base de tudo é a família. Não é? Primeiro Deus criou a família, Deus estabelece a família, o Herman Bavinck vai dizer, depois ele estabelece a igreja e depois o Estado, digamos assim. Certo? E eu queria que a gente abrisse em Gênesis 2, 21 a 24. É o momento que Deus estabelece a família, é aqui. Gênesis 2, 21 a 24. Quem abriu pode ler. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Pronto, o Dolittle vai dizer, olha, é aqui, né, que a família de fato ela é estabelecida.
O Herman Bavinck vai dizer isso também, só que o Thomas Dolittle ele é mais cirúrgico, quando ele vai dizer, olha, é só você entender quem é o dono de tudo, né? Olha, primeiro vem o casal, depois ele vai dizer, do casal sai a sociedade, da sociedade, do casal saem os filhos, do casal sai o senhor e o servo, do casal sai o rei e o súdito. Ou seja, a base é a origem da família. E quem é Deus? Deus ele é o fundador. Por que nós devemos adorar a Deus? Porque Ele fundou a nossa família. E muito mais do que o fundador, Ele é o dono da nossa família. No sentido de, o Thomas Dolittle vai dizer, no sentido de ser proprietário dessa família. Tudo que eu tenho é dele. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Né? Tudo que Ele criou, Ele criou e Ele me deu. Então veja, essa é a razão de eu não poder me apegar a nada aqui, no sentido de eu amar mais as coisas do que a Deus, certo? Então, a ideia é que Deus é dono de tudo. Então veja, antes de eu guiar a minha casa, eu preciso entender quem é o dono dela. O dono dela não sou eu. O dono dela... Eu não posso deixar a minha esposa ser a dona dela e ditar tudo, ou eu ditar tudo sem nenhuma base ou nenhum princípio bíblico, porque nós não somos o dono da nossa casa. Eu sou o responsável por ela, eu sou o sacerdote do lar, mas o dono da minha casa é Deus. Esse é o primeiro conceito que a gente tem que formar antes de qualquer prática no grupo familiar. Num culto familiar, perdão, é quem é o dono, quem é o centro desse culto que eu estou prestando, quem é o dono da minha casa. Veja, quem eu tenho como sacerdote que levar as pessoas da minha casa a servir? É a Deus ou as paixões desse mundo? Por que eu digo isso? Porque se eu sou um pai que só penso em trabalho, eu estou ensinando a minha filha a servir ao trabalho. Ela vai entender com o tempo de que realmente assim, o culto é uma coisa... A gente diz que é a prioridade na vida da gente, mas na prática, papai só faz trabalhar. É colocar trabalho em primeiro lugar. Então, o que é que eu estou conduzindo a minha família a servir com o que eu falo e com o que eu pratico? Se o foco da família é ganhar dinheiro, se o foco da família é poder, o centro daquela casa não é Deus, não é Cristo, certo? Veja aí, por exemplo, alguém abre, por favor, Malaquias 1:6. Só esse versículo, Malaquias 1:6. Deus usa termos familiares para falar do seu cuidado com o povo. Então, veja que coisa. Você diz que me honra, né? Você diz que me honra, você diz que eu sou o centro da sua casa, mas você nem ora, né? Você está falando isso com os lábios, era isso que o povo de Israel estava fazendo. Mas na prática, eu não sou o pai de vocês. Na prática, eu não estou sendo honrado, eu não estou sendo adorado dentro do lar. Você só está falando da boca para fora, né? Olha que termo interessante também em Jeremias 2, 31 e 32. Jeremias 2, 31 e 32. Preste bem atenção nesse texto. Quem achou pode ler. Vocês desta geração considerem a palavra do Senhor. Será que eu tenho sido um deserto para Israel? Ou uma terra das mais espessas escuridão? Por que então eu como isso? Somos livres para fazer o que quisermos.
jamais voltaremos para ti? Por acaso uma virgem se esquece dos seus enfeites? Ou uma noiva se esquece do seu véu? Mas meu povo se esqueceu de mim por dia sem fim. Veja, o que esse texto está querendo dizer? O que é que você acha? Deus ele está falando o que para Israel? Deus não é a prioridade, né? Olha, vocês estão cometendo um ato terrível. Vocês estão esquecendo do pai de vocês. Vocês estão esquecendo do dono de vocês. Vocês não estão dando graças. Vocês estão esquecendo daquele que dá tudo para vocês. O desafio é esse. Por acaso uma virgem se esquece dos seus enfeites, ou uma noiva se esquece do seu véu, mas o meu povo se esqueceu de mim por dias sem fim. Coisas que não tem lógica você esquecer, vocês esqueceram. Não tem lógica vocês se esquecerem de mim. Como vocês ousam se esquecer de mim, se tudo o que acontece na vida de vocês vem de mim? Veja, não adorar a Deus dentro da minha casa é o maior exemplo de ingratidão que eu posso dar. Eu estou comendo o pão que Deus me deu, e Deus forneceu esse alimento para mim, mas eu não oro ao Senhor, eu não lembro dele na hora de comer o pão, eu não agradeço pela comida, eu simplesmente como, eu só quero, feito 1 Coríntios, satisfazer o meu estômago, não é? É isso que eu vou. Então, famílias que não têm prática de oração antes de comer, famílias que não têm prática da gente adorar o Senhor, remeter. Gente, cada coisa que a gente tem, a lâmpada que a gente acende na nossa casa e tem luz porque a gente teve dinheiro para pagar a CELP, veio de Deus. Ele é o centro, ele é o dono. O mínimo que a gente pode demonstrar a Deus é a gratidão, é lembrar disso constantemente, é fixar isso na mente dos nossos filhos. Olha, foi papai que pagou, filha, mas foi Deus que deu a papai. Para ela não entender que não é você que é o pai ou a mãe que é o alicerce da vida dela. Foi a pessoa que Deus designou para Deus cuidar dela. Mas todo o sustento que acontece para ela vem de Deus, vem do dono da casa. O dono da casa é Deus. Eu preciso conduzir a minha família a isso. Tudo reflete ao cuidado de Deus. Porque senão isso é ingratidão. Mas assim, como é que a gente implementa o culto doméstico? Né? Como implementar o culto doméstico? E aí eu venho com alguns elementos para a gente pensar. Se o culto doméstico é uma prática, é um treinamento para o culto público, ele deve conter alguns elementos do culto público, né? Mas não de forma não de uma magnitude tão grande como é o culto público, certo? Esse documento, bora ler o parágrafo 2 dele, certo? O parágrafo 2 é a chave para essa parte de elementos do culto doméstico, né? O 2, pronto. Alguém pode ler pra gente? A ordem para o culto familiar.
Então eu separei alguns tópicos aqui para a gente fazer pelo menos uma mini liturgia de um culto doméstico. Oração, louvor, leitura das escrituras, catequização de forma simples, conferências piedosas visando a edificação mútua e, por último, ele diz, admoestação e censura por motivos justificados por parte daqueles que têm autoridade na família. São esses os pontos aí. Vamos tentar estudar cada um deles, certo? E não vai dar tempo da gente fazer tudo isso hoje. Vamos focar agora no primeiro, na oração, certo? Os puritanos, eles sempre recomendam assim, quando você está num culto familiar, você deve orar pela igreja, pela nação, pela família e por cada membro. Principalmente você deve orar também em prol do avanço do evangelho. Por isso que puritano tinha muito filho, porque eles queriam muito que o evangelho avançasse. Eles tinham isso em suas orações diárias, certo? Outra coisa interessante também, o diretório de culto recomenda que o culto público, que o culto familiar seja diário. Mas assim, isso não é mandamento, certo, gente? A gente tem a realidade de cada família. Tem família que não tem condições de fazer o culto familiar diário, certo? Tem família que tem essa bênção. Tem uma hora que está todo mundo desocupado em casa ao mesmo tempo. Então, poxa, faz. Dá para fazer diário, faz. Certo? É uma família de aposentados. Pronto. Dá para fazer 3 vezes por dia. Culto familiar. Mas às vezes essa não é a nossa realidade. Não é uma regra quantas vezes você faz. Contanto que isso seja uma constância na sua casa. Eu vou dar um exemplo pessoal meu, mas que você não precisa seguir ao pé da letra. Eu combinei com Mariana da gente fazer 3 vezes por semana. Certo? E não considerando o grupo familiar como culto familiar, né? Já conta, né? A gente já está lá na 4ª, já é culto familiar. Não, a gente vai adaptando toda semana, né? E temos os embates aí com isso, mas a gente está se ajustando, né, Mariana? Assim, a gente sempre fez, mas a gente nunca fez com a constância de ser, não, faça sol, faça chuva 3 vezes por semana, né? E a gente também não ser vencido pelo tempo. Por exemplo, se você quer fazer 3 vezes por semana, quinta, sexta e sábado, assim, a chance de ter alguma coisa que vá adiar isso aí e você termina fazendo 2 ou 1 é muito forte. Então é bom você faz um na segunda, outro na quinta, outro no sábado. A gente está tentando fazer assim. Para que, poxa, não deu para fazer na segunda, faz na terça. Aí faz na terça, quinta e sábado. E assim vai. Entendeu? Mas o importante é essa constância. O pessoal da Escócia é outro nível, eles faziam todo dia, né? E eles recomendam aqui. Mas vamos lá, vamos para a oração, né? O puritano, ele entendia, se eu tiver 7 filhos e pelo menos 6 forem salvos, eu tenho 6 famílias da aliança. Então assim, o evangelho vai avançando ali, né? Eles tinham isso muito em mente. Eu vou ler aqui para vocês a pergunta 156 do Catecismo. Veja que coisa interessante. Vamos tirar nossas conclusões aqui. 156, a gente leu um dia desse essa pergunta e eu fiquei pensando nela. Aqui, ó. Pergunta 156, diz assim, ó, a palavra de Deus deve ser lida por todos? Diz assim, ó, olha como ele começa. Embora não seja permitido a todos lerem a palavra publicamente à congregação, contudo os homens de todas as condições têm a obrigação de lê-la, em particular para si mesmo e com as suas famílias. E para esse fim, as Santas Escrituras devem ser traduzidas nas línguas originais para as línguas faladas atualmente. Olha o que ele diz no começo. A palavra de Deus tem que ser lida para todo mundo? Embora não seja permitido todos lerem a palavra publicamente à congregação, olha o caminho que o nosso catecismo, e esse nós subscrevemos, eles nos conduzem. Ele diz assim, ó, no culto é bom só uma pessoa fazer tudo. É isso que ele está dizendo. No culto público, o culto público é a sua aula para o culto familiar.
Então, no culto público, vamos deixar uma pessoa que se preparou para isso, ler a palavra. Vamos deixar uma pessoa que se preparou para isso, orar. E aí a gente ainda está no ponto da oração, né? Veja, porque não é ideal, e toda a inclinação do catecismo é para isso, eu ficar no culto, fulano, leia. Aí fulano lê. Agora cicrano, ore. Eu não vou nem entrar no mérito de mulher dirigir o culto, eu não vou nem falar disso. Mas por que é ideal? O pastor vai pregar, ele vai dirigir também, ele vai fazer tudo. Ou não, hoje o pastor vai pregar, mas assim, fulano vai ser designado para fazer tudo e o pastor só vem pregar. Por que isso é o ideal? Para que você, veja, primeiro, para que você entenda como é a ordem de culto e replique isso. E segundo, para trazer ordem para o culto. Isso traz ordem. Por quê? Fulano ore. Fulano nem sabia que ia orar. Aí ele começa a orar. Uma oração improvisada. E você que está lá no fundo não escuta. Como é que você aprende a orar no culto doméstico ou no culto público? Onde é que você deve aprender a orar? No culto público ou no culto doméstico? E aí? Onde? Doméstico ou público? Oi? Replica. Então deve ser no público, exatamente. O doméstico você vai replicar o que você viu no culto e também treinar, né? Para que você sempre faça melhor. Mas você aprende tudo aqui, no culto público, com quem está se preparando para ensinar a você como orar. Para ensinar a você como se debruçar nas escrituras. Entende? Então veja, como você vai aprender a orar se eu estou mandando fulaninho orar de última hora e você não está nem ouvindo a oração dele? Entendeu? A ideia é essa. É você aprender com quem está aqui na frente. Por isso que por melhor ordem, é recomendável que uma pessoa faça tudo. E essa pessoa que irá conduzir a liturgia, estude a liturgia. Onde você vai aprender a orar? Aqui na frente. O pastor é que tem que lhe ensinar a orar. O modelo de culto, ele tem que ensinar como você deve iniciar e terminar uma oração. E é assim que acontece. A gente vai aprender aqui para replicar. Como é que uma criança vai aprender a orar se eu tiro ela do culto? Entendeu? Como é que a criança vai aprender a orar? Ela vai ter contato com a palavra. Se a gente está fazendo leitura continuada, mas ela está brincando lá fora. Entendeu? Essa é a ideia. O culto público é o ápice. É daqui que a gente tira a fonte para o nosso culto familiar. Essa é a condução. E ao mesmo tempo a gente treina os nossos filhos, a gente vai treinar comportamento, a gente vai treinar reverência, a gente vai treinar a importância do momento, porque o que ele faz pouquinho durante a semana, ele faz muito nesse dia que é especial, que é o centro. Entende? Tem algumas coisas que os puritanos aqui escreveram que vocês vão ficar chocados sobre oração, certo? E a gente já está terminando. Mas veja, o parágrafo 9, ele ensina como orar num culto familiar. E veja que essa oração é o mapa do culto público. Certo? Vai para o 9. A gente não vai ler o 9 todo. Ele dá a introdução, aí passa aí, Mateus. Aí ele vai dizer, olha, primeiro você adora a Deus. Olha, confessem a Deus o quão indignos são para virem à sua presença, o quão despreparados estão para cultuar a sua majestade e, consequentemente, supliquem diligência. Aí depois, confessem os seus pecados, adorem a Deus, se dirija a Deus, mostrando a Ele o quão Ele é majestoso, o quão Ele é superior. Veja que a gente faz isso na oração de adoração. Adoração, confissão de pecados. Aí depois é que você vai para as intercessões. Você adora a Deus, Ele é superior.
Você confessa. Você não é nada. Você está pedindo perdão. Você está suplicando a sua misericórdia. Depois o que é que você faz? Você começa a interceder. Aí eles intercediam no culto familiar, por missões, pela nação, oravam muito pela nação, oravam muito pelo governo. Aí vem ações de graças. Antes de eu pedir, suplicar por alguma coisa específica, eu agradeço antes. Então, agradecimento, ações de graça, depois pedidos ali específicos. Uma situação financeira, uma cirurgia, coisas específicas da família. Certo? Então tem um mapa, ó. Deus não é o gênio da lâmpada que a gente começa, Senhor, me dá isso, eu quero isso, por que o Senhor não me deu isso? Não. Eu preciso me conduzir ao Senhor. E aí duas coisas que os puritanos vão dizer sobre culto familiar. E especificamente sobre oração. Só para a gente concluir. Primeiro, não ore mais de 5 minutos com a sua família. Olha aí, que chocados, né? Não, tem alguma coisa errada, né? É uma recomendação que eles vão dar, isso não é bíblico, né, gente? Mas é uma recomendação. Ele vai dizer assim, olha, eles vão dizer assim, uma oração tediosa faz mais mal do que bem. Imagina, Isabel, vamos orar. 15 minutos orando. Ela vai demais ficar parada, orando, com a idade que ela está, com a maturidade que ela está, ela não fica. Aí eu me estresso, fique sentada, eu estou lá, 15 minutos de oração. Aí ela começa, ela vai abrir o olho, ela vai querer mexer em alguma coisa, ela vai querer ir puxando a mim, pior ainda. Ela vai querer mexer, brincar com a mãe, colo da mãe, colo do pai. Aí eu ficar, Senhor, veja, a oração familiar é uma oração que tem esses passos, mas ela é uma oração precisa. Você ora muito, ela vai entender, olha, aqui a gente não ora tanto, mas no culto público, a gente ora mais. A gente ora mais, a gente ora várias vezes num culto só, porque ela vai entender que aqui é um ápice. Ela vai ver papai orando quando acorda, papai orando quando dorme, e ela vai dizer, olha, aqui ele fica mais tempo ajoelhado, orando, porque aí é o culto individual. Pode falar daí. No caso, isso é contextual, então, né? A adoração, uma família que só foi Mateus, por exemplo. Sim. A adoração não pode variar. Sim, exatamente. Não, isso é uma regra, tá, gente? É uma recomendação que os puritanos vão dizer. Ele vai dizer, a chance de você se dispersar numa oração em grupo mais de 5 minutos é grande. Mas assim, guarda, minha família, a gente ora 40 minutos, todo mundo, de um ano até, ótimo, não tem problema, entendeu? Mas isso é raro, a ideia é essa. Outra coisa que eles vão dizer, só pra gente finalizar, não ensine teologia a Deus na oração. Interessante isso. Senhor, porque nós sabemos que primeiro tu chamas e depois tu regeneras. E depois vem a fé. Depois da fé, o Senhor justifica. E depois da justificação, você está dando uma aula de teologia para Deus na oração, né? Você está ensinando a Deus como Ele faz. Tem gente que está pregando ordos salutos para Deus, né? Esse tipo de oração não convém, né? Porque Deus não precisa de aula de teologia. Quem precisa é você, né? Então você vai, por exemplo, eu preguei para minha família 10 minutos e a minha oração é a repetição da pregação. Senhor Jesus, como eu falei para eles, isso e isso e isso, eu estou explicando para Deus, que Ele não está entendendo, né? A oração não é uma pregação, é uma conversa com Deus, né? E eles vão dizer, olha, não tente dar aula de teologia para Deus na oração, porque você vai dispersar a sua família, entende? Então ela tem que ser objetiva, veja, ela não tem que ser rasa, ela tem que ser profunda, ela tem que seguir os passos da oração, mas ela tem que ser simples, ela tem que ser simples e objetiva, mas isso não quer dizer que ela vai ser rasa, ela vai ser profunda, certo? E com isso a gente vai conduzindo a nossa família ao culto doméstico. Eu só falei do primeiro elemento, da oração, e aí eu vou para os outros na próxima semana, tá bom? Ok? Alguma dúvida? Comentários? Beleza? Ok, vamos orar então. Pedir para o Mateus. Mateus pode orar para a gente?
Ó, tô errado. Mateus. Não, mas é o estudo, né? Ser Deus e Pai.